Então, essa aqui é a versão final do programa, basicamente. É para ser a versão final. Então, basicamente o que esse programa faz? Ele simula colisões de esferas em um espaço tridimensional, e a intenção disso é simular um gás ideal, monatômico. Então, então aqui ele tem algumas esferas dentro de um cubo e simula essas colisões entre as esferas umas com as outras e com as paredes do cubo. E além disso, ele calcula algumas grandezas relacionadas às esferas e ao gás. A primeira é a quantidade de energia cinética total das esferas. Esse valor aqui está mostrado como constante, por causa que, bem, como as colisões são consideradas elásticas, realmente a energia cinética fica constante. Isso aqui não está tipo escrito ali, eu não peguei e escrevi para ele imprimir um valor constante. Todo ciclo, toda frame, ele calcula de volta esse valor para realmente garantir que ele não muda, que a intenção mesmo é essa. E funciona, ela não muda. Daí tem o segundo valor, é a energia cinética média de cada esfera, que é só pegar esse valor e multiplicar e dividir pelo número de esferas. E daí esses três próximos valores são as energias, são as componentes da energia cinética, que claro que não é uma coisa que existe formalmente na física, porque energia cinética, energia é um valor escalar, mas isso aqui seria, kx seria a energia cinética, se você considerar que todas as esferas só têm velocidade na direção x, essa aqui para y, essa aqui para z. E isso aqui é a soma das três componentes. Você pode ver que como as colisões acontecem, esses valores mudam, só que a soma dos três nunca vai mudar, por causa que a energia vai se conservar. Esse aqui é o valor da pressão ideal nesse sistema. É ideal porque para calcular esse valor, tudo que eu precisei usar foi a energia cinética dessa parte de cima. Então, por isso que ele também não muda, por causa que é o valor ideal. E daí a pressão de verdade, que é calculada a partir da quantidade de momento linear transferido nas colisões das esferas com a parede. E você pode ver que os dois valores são relativamente próximos. Não está tão errado. Daí, esse valor aqui é o número de colisões por unidade de área por segundo. Então, como eu considerei que os lados do cubo é um metro, a área de cada face é 1 metro quadrado. Então, você pode considerar isso aqui como o número de colisões em cada face por segundo, na média. E esse valor aqui seria o valor ideal, que é uma definição meio zoada, mas é basicamente pela teoria qual que deveria ser a quantidade de colisões com um lado do cubo por segundo. Que eu vou explicar o cálculo dessa parte mais pra frente, porque não é tão simples, né? Não. Basicamente a ideia é assim: quanto a frequência de colisões é inversamente proporcional ao lado do cubo, por causa que a esfera tem que ir até uma parede e voltar para bater de volta nessa aqui. Então ela bate nessa, vai e volta. Então a quantidade de colisões é inversamente proporcional ao lado do cubo e diretamente proporcional à velocidade do cubo. A velocidade da esfera, desculpa. Só que como eu quero por unidade de área, eu estou dividindo pelo lado do cubo e também pela área. Como é um cubo, isso vai dar o volume do cubo. Então a frequência de colisões de um único cubo em uma componente, claro, só no eixo x, y ou eixo z, que é para dentro, é diretamente proporcional à velocidade da esfera naquela direção e inversamente proporcional ao volume do cubo. Isso é a frequência de uma só. Eu quero a frequência de colisões para todas as esferas, então eu multiplico isso pelo número de esferas. Agora, então eu sei que é o número de esferas vezes a velocidade média de cada esfera para uma dimensão só,
ou seja, a velocidade média não total, mas em uma das 3 dimensões só, dividido pelo volume do cubo. Daí, como que eu calculo essa velocidade média, que é um negócio um pouco zoado, eu vou explicar quando eu for mostrar o código. E daí aqui eu faço a distribuição de velocidades. Ignore a escala dos dois gráficos, não está bem exata, é mais perceber o formato dele. Aqui é a distribuição de Maxwell-Boltzmann de acordo com a equação, qual seria, sendo que aqui seria, basicamente, se tiver um ponto aqui, quer dizer que toda a energia cinética do sistema tem uma única esfera. Por causa que a velocidade, essa é a velocidade para uma esfera que possui tudo isso aqui de energia cinética. E isso aqui é para uma esfera que tem... Isso aqui é a distribuição real de velocidades. Então é ideal, segundo a distribuição de Maxwell-Boltzmann, é isso aqui. E o que acontece de verdade no meu programa é isso aqui. Que dá uma forma parecida. Claro que como o número de esferas não é infinito, como teria que ser para dar exato, não fica. E como tem bastante flutuação, ele fica assim, dando esses pulinhos. Mas dá pra ver que é relativamente próximo. E... bem, sobre o programa em si é isso. Agora eu tenho que explicar um pouco sobre como ele funciona. Então, agora para a parte de explicar o código, eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente, talvez, do normal. Ao invés de abrir o código e ir mostrando, eu vou usar o diagrama de classes do ML que eu fiz do programa para explicar as coisas. Uma coisa, o diagrama de classes é um negócio que quem estiver em Física 1 ainda, e quem estiver no início de Física 2 vai ter visto pouco, que serve para você explicar, basicamente, esquematizar um programa a partir das classes que existem nelas. E as classes, bem, para quem não sabe o que é uma classe, vai ser meio difícil de explicar isso. Basicamente, uma classe é um modelo para você criar objetos. E objetos são conjuntos de dados e funções que representam alguma coisa no mundo real. Por exemplo, eu tenho uma classe chamada vetor. Perdão, um objeto representa uma abstração de algo no mundo real. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma classe vetor que representa um vetor tridimensional no sentido clássico da matemática mesmo. De tipo, uma coisa com 3 coordenadas, dá para somar, dá para subtrair, dá para multiplicar por escalar, esse tipo de coisa. E eu tenho aqui várias funções. Como, por exemplo, uma função para somar esses vetores, uma para subtrair, outra para... desculpa. Enfim, tem várias funções que tem até o módulo e o versor do vetor que eu consigo pegar. E o diagrama de classe serve para você mostrar o que tem em cada classe e como elas interagem. Então, enfim, esse programa não está assim nos trinques no sentido do que, por exemplo, se espera da gente em técnicas de programação. Mas ele dá para explicar mais ou menos decentemente. A classe principal é a classe que tem boa parte do comportamento do programa de verdade. Quase todo o tempo, basicamente a classe principal é a classe que agrega todas as outras classes e chama as funções das outras. Agregar uma classe, quer dizer, agrega uma classe não, você agrega um objeto de outra classe. Nesse caso, o principal está agregando. A agregação é representada por essas setinhas aqui, que é com o losango preenchido é uma agregação. Eu só usei essa, então não vou nem falar das outras. Mas o que isso quer dizer é que para cada um objeto da classe principal, ele pode agregar um número indeterminado de objetos da classe esfera. Pode ser 0, pode ser 100, pode ser 1000. No meu caso, mal chega a 50 sem matar meu computador, mas isso não vem ao caso. Quer dizer, se é no meu caso, então vem ao caso. Enfim, e aqui nesse caso, para de falar nesse caso, relógio é uma classe que só serve para eu pegar variações de tempo, que inclusive está errado, por causa que tem 2 relógios. Um eu uso para realmente usar no programa e o outro é só para debug, mas enfim. A classe principal, ela tem um conjunto de esferas, que são as coisinhas que realmente uma bate na outra.
E essas aqui têm algumas funções, basicamente mover e renderizar. Mover serve para, dando um intervalo de tempo, ele pega a velocidade que ele tem como vetor e soma a velocidade vezes o tempo na posição. É a equação horária do movimento, nada demais. Movimento uniforme? Retilíneo não é exatamente por causa que é tridimensional, mas enfim. Equação do movimento. Retilíneo é você tem uma colisão, daí ele muda de lado. Enfim. Então a esfera é basicamente isso. Ela tem uma posição, uma velocidade, e daí ela tem um raio, que é o raio da esfera. E daí duas coisas aqui que servem para desenhar. E tem uma série delas dentro de principal. E principal tem acesso à posição e velocidade delas. E posição e velocidade são objetos da classe vetor que eu criei, que tem essas operações de soma, subtração, multiplicação, tudo isso já definidos. Inclusive tem projeção ortogonal, que você acaba usando na parte de realmente resolver colisões entre esferas. Então, além de ter esse conjunto de esferas, essa classe principal tem uma série de funções. Basicamente, no loop principal, ele checa se houve colisões entre as esferas, calcula todas as grandezas que são mostradas na tela através dessa função aqui. Ela renderiza a interface gráfica, ou seja, todas as grandezas, os gráficos e tal, e daí renderiza as esferas, ou seja, desenha as esferas. Para desenhar o cubo onde as coisas estão dentro, onde as esferas estão dentro, tem uma classe separada, que você dá, basicamente, o tamanho de um lado do cubo, e ele tem uma função que desenha um cubo naquela posição. Simples assim, não é muito complicado. Uma outra classe, gráfico, que você passa um conjunto de pontos, a largura e a altura do gráfico, onde ele deve ficar na tela, e qual é a escala que você deve multiplicar no eixo X e no eixo Y os dados passados, e ele desenha um gráfico, que é o que eu usei para desenhar tanto a distribuição de Maxwell quanto a distribuição de velocidades simulada. Não vou dizer real porque não é real, é simulado. Mas também não é ideal porque é simulado. Semântica, divertido. Ai, a explicação tá ótima, Lucas, parabéns. Mas enfim, continuando. E a classe que realmente verifica se houve colisões ou não, eu fiz uma classe separada. Por quê? Porque o principal já tinha coisa demais. Inclusive tem coisa demais. Dá pra ver aqui que tem coisa demais. Então eu quis separar em mais classes, porque quando você separa em mais classes, o código fica mais legível e mais fácil de entender. E mais fácil de modificar depois. Então as duas funções que servem para realmente resolver colisões são essas aqui. A colisão entre esferas, que verifica se duas esferas colidiram uma com a outra, e se sim, modifica a velocidade delas apropriadamente. Que afinal, quando acontece uma colisão, a transferência de momento linear, como transferência de momento linear, acaba tendo também... Bem, como a massa de todas as esferas é a mesma, a transferência de momento linear é basicamente modificar a velocidade das duas. E uma outra para colidir com os lados do cubo, ou seja, colidir com as paredes, para as bolas não conseguirem sair de dentro do cubo. Essa função, inclusive, retorna a quantidade de momento linear que é transferido para as paredes, porque eu uso esse valor para calcular a pressão sobre as paredes, no caso simulado. E não é uma explicação muito a fundo, mas assim, resumindo, a classe principal tem um conjunto de esferas. Tudo que ele faz é chamar uma série de funções para essas esferas se moverem, se colidirem e serem desenhados. Calcula uma série de grandezas, que são as que são mostradas na tela, através dessa função calcular grandezas. E desenha esses gráficos bonitinhos a partir das informações coletadas. Uma outra coisa é que, de certa forma, nesse gráfico, nesse programa, desculpa, eu usei um negócio chamado um padrão de projeto. O padrão de projeto é, como o nome indica, um padrão que você usa em projetos. Ótimo vídeo, Lucas, parabéns. Nesse caso, um padrão de projeto de software chamado singleton. E o que isso quer dizer? Um singleton é uma classe que só pode ter um objeto instanciado.
Por exemplo, se você tiver um programa que tem que abrir uma janela, como, por exemplo, um jogo de verdade, você tem que abrir uma janela, certo? A janela onde você vai desenhar as coisas. Mas e se por acidente, e se você coloca essa janela dentro de uma, a função que cria essa janela dentro de uma classe, dentro de um objeto de uma classe, que vai cuidar dessa janela para você. Mas e se por acidente você instancia duas vezes a classe? Pode ser que você acabe com duas janelas, que provavelmente não é o que você quer. Então o que você pode fazer é transformar essa classe em um singleton, ou seja, é uma classe que você, se você tentar instanciar mais uma vez, ela simplesmente retorna o objeto que já estava instanciado. Que também não está uma explicação ótima, é só para passar por cima disso aqui. Ótimo, Lucas, distraga o vídeo colocando uma notificação em cima, é tudo o que você precisava. E eu fiz isso basicamente porque essa função não tem um construtor. Um construtor é a função que você chama para instanciar um objeto, uma classe. Então, se você for ver aqui, a esfera tem uma função chamada underline, underline, init, underline, underline, principal também tem, todas têm, exceto o gerenciador de colisões. Por quê? Porque ele não precisa ser instanciado. Você pega ele, você chama ele diretamente. Você só precisa escrever gerenciador underline colisões, ponto, colisão entre esferas, e ele já está com o objeto ali. É mais ou menos isso que é singleton. Bem, e os dois tipos de relacionamentos que eu usei são agregações fortes, que são esses aqui, e qual que é o nome da outra? É uma dependência. Dependência. Por que eu utilizei dependência aqui? Porque principal não está agregando o gerenciador de colisões, porque afinal o gerenciador de colisões é um objeto que existe separado por ser um singleton. E o vetor também. E o gerenciador de colisões não agrega nenhum vetor. Tipo, se você for olhar aqui, a primeira parte da caixinha é para os atributos da classe, as variáveis que ela tem. O segundo é para os métodos, que é as funções que ela tem. Se você for ver aqui, ele não tem nenhum atributo, porque ele realmente não tem nenhum nada dentro dele. Mas quando você passa para ele esferas e vetores. E por isso ele acaba utilizando isso, o vetor, mesmo não agregando nenhum deles. A mesma coisa aqui. E é isso. Não foi das melhores explicações, mas acho que dá para o gasto. Tomara. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa depois sobre como faz com mais detalhes, manda uma mensagem, e-mail. Sinal de fumaça. Não saiam de casa. Busquem conhecimento.